Mais uma informação: o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, recebeu nesta sexta-feira o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para uma reunião na sede da corte. O encontro durou cerca de 45 minutos. Aras deixou o local sem conversar com os jornalistas. Em nota, o STF informou que Fux e Augusto Aras reconheceram a importância do diálogo permanente entre as duas instituições e conversaram sobre as relações entre Judiciário e Ministério Público. O vice-presidente Hamilton Mourão, que está em Porto Alegre, acredita que a guerra deflagrada pelo STF contra Bolsonaro será resolvida com temporização, com conversa. O vice-presidente avalia que as tensões vão baixar após a rejeição da PEC do voto impresso auditável na Câmara. Bolsonaro deve citar outros indícios de irregularidades nas eleições nos próximos dias. A ideia agora é relatar problemas nas eleições de 2020 e citar a tentativa de invasão hacker no sistema de totalização de votos do TSE. O presidente também vai lembrar que houve, no ano passado e neste ano, invasão aos sistemas do STF. Começo com você, Bernardi. Então, nós temos aí essa reunião hoje do Fux com o Augusto Aras, né? Tentando colocar, inclusive, panos quentes nesta guerra que foi travada, aberta ontem, declarada ontem pelo presidente do STF, cancelando uma reunião entre os três poderes, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário, cancelou unilateralmente, ou seja, o presidente do STF foi quem decidiu em não fazer mais a reunião que ele havia combinado lá no mês de julho. Bom, isso mostra que o STF não é nada democrático. A propósito, a democracia deles é aquela que diz assim: é democrático quando nós estamos no poder, quando nosso grupo está no poder, isso sim é democrático. Quando um grupo que não é afeito a nós está no poder, isso é ditadura. E nós temos visto que o STF, ao longo destes 2 anos e meio, os seus membros, porque eles não são o STF, eles são integrantes do STF. O STF está acima da pessoalidade. Os integrantes do STF têm feito falas muito duras ao presidente, chamando de genocida, chamando de simpático ao nazismo, chamando de toda sorte ou má sorte de palavras. Agora, o STF, parece-me, como disse a Ana Paula Henkel ontem, que eles não têm espelho em casa, porque ditador é quem coloca um deputado que tem a Constituição do seu lado, o direito imaterial de falar o que quiser, mas ele está atrás das grades. No caso, o Daniel Silveira. O ditador é quem cala um jornalista. E olha só, colocar um jornalista atrás das grades porque faz reportagem, e fez uma reportagem que abordou a vida do ex-presidente do STF, o Dias Toffoli. E essa questão deste jornalista, o Oswaldo Eustáquio, para mim é emblemática. Ele sai da cadeia com a coluna quebrada, com a coluna paralítico. E para mim isso mostra uma realidade. Eles estão querendo verdadeiramente que a imprensa ou ande como eles querem ou ela seja paralítica. E nós não vamos paralisar. O povo não pode se paralisar diante de tudo que está. Claro, Aras conversou com o Fux hoje, mas esta nota que o STF traz à luz à imprensa não relata tudo o que foi falado. Ali deve ter tido muito mais do que açúcar e adoçante neste cafezinho. Cristina Grêmio, você, Cris? Vamos tentar fazer um apanhado aqui de várias coisas, até inclusive da notícia anterior ali do Paulinho da Força usando aquele linguajar chulo. Chulo mesmo é a palavra para definir, ainda mais que havia deputadas ali naquele grupo. É muito indelicado escrever esse tipo de coisa e de uma forma provocativa, né? Ainda mais puxando uma provocação de uma forma chula. Não quer debate, quer se impor, e é o que a gente vê também em relação às manifestações da esquerda, né? Eles querem se impor pela força, atiram pedra na polícia, picham, botam fogo. É sempre arruaça, é terrorismo mesmo. E não é assim que a gente melhora os ânimos e melhora o debate no Brasil.
Por outro lado, eu acho muito bom que os chefes de poderes estejam baixando um pouco o tom. Eu gostei bastante, o Fiuza ressaltou isso, eu gostei bastante do tom do presidente da Câmara, Arthur Lira, naquele comunicado ali de que, sim, estou atento ao que a população está pautando, a população está pautando o parlamento, a população quer ver o parlamento discutindo o voto impresso auditável, então vamos levar para todo o corpo de parlamentares aqui analisar a questão e não contem comigo para arrefecer ainda mais os ânimos, eu vou fazer o papel aqui institucional. Então, ele deu um recado ali também, muito diferente do tom do presidente do STF ontem, né, o Luiz Fux. Aquela resposta ali toda, enfim, tinha uma birra na fala, né? Tinha uma raiva incontida. E o Fiuza também destacou isso no programa de ontem, Fiuza, eu estava assistindo com bastante atenção e concordo exatamente com aquele ponto que você falou que não existe essa de mexeu com uma, mexeu com todas, né? Mexeu com o Barroso, mexeu com os 11. Não é assim que se trata a coisa pública, não é assim que se tratam as instituições. Ele devia ter dado o seu recado ali, se sentiu ofendido também. Eu não julgo o corporativismo dele querer defender um colega ali que se sentiu ofendido, pensando que em outro momento pode ser com ele, mas o tom estava errado. O tom certo é esse do presidente da Câmara, Arthur Lira. Baixar um pouco a poeira, tentar acalmar, e aí eu gosto também dessa reunião hoje entre Fux e Aras, ainda que a gente não tenha muitos detalhes, mas é uma reunião que começa a mostrar que sim, tem que haver diálogo entre as instituições. E por que eu falo isso em relação a eles eu acreditar que eles estão tentando um diálogo ali entre STF e Procuradoria da República? Porque o STF não é muito afeito a dialogar com a Procuradoria da República. A Procuradoria da República, ainda nas mãos de Raquel Dodge, a antiga procuradora, e também com Augusto Aras, pediu para o STF encerrar inquéritos que foram abertos irregularmente. O judiciário não é delegado, não é promotor, não é procurador, o judiciário não investiga, o judiciário julga. E aí o procurador, na condição de quem efetivamente tem a prerrogativa de abrir inquéritos, foi lá pedir para que se encerrassem aqueles inquéritos absurdos e não foi ouvido. Então, que bom que o presidente do STF, Luiz Fux, está agora de portas abertas, querendo diálogo também com a Procuradoria. Eu espero que tudo isso comece a se resolver e que todo mundo entenda que não foi só o presidente da República que puxou a corda. A corda foi puxada e esticada de todos os lados ao extremo. Não existe provocação só de um lado. Ele está aceitando provocação e vocês também estão o tempo todo puxando e provocando mais. Não é assim que a sociedade vai avançar. Você, Fiuza? Olha, vamos deixar algumas coisas claras aqui, porque a gente parece que está num campeonato aí de mal-entendidos, né? Eu já fiz referências ao presidente anterior. Isso aqui não tem nada a ver com a questão, a suposta dualidade ou polarização atual, não. A gente está preocupado com o país, com a democracia e com a eleição limpa, tá certo? Então, acho que está claro, né? Ora, se o Supremo Tribunal Federal, que é o agente provocador, desde antes desse governo, já citei várias passagens, né? Se o Supremo Tribunal Federal, de fato, deseja parar de provocar e deseja harmonia entre os poderes, ele tem que dar algum sinal disso, ele não deu nenhum. Os seus ministros falam, dão entrevistas, fazem lives, atacando o governo de uma maneira absolutamente sem compostura. Agora, vamos deixar aqui bastante claro, né? Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, por que os senhores são a composição mais controversa da história do Supremo Tribunal Federal? Por que os senhores ensejam reações tão agudas por todos os setores? Não adianta ficar numa bolha achando que não é o gabinete do ódio. Não adianta, senhores. É de todos os lados. Por que os senhores irritam tanto? Então, nesse momento, os senhores precisam compreender que os senhores fazem parte da corte que reabilitou eleitoralmente um criminoso, que o país sabe que é um criminoso, condenado.
Isso não é tranquilo, isso não é pacífico, isso não traz credibilidade à sua autoridade judicial e eleitoral. Então, essa mesma corte que reabilitou numa manobra o Lula para concorrer à eleição, condenado a mais de 20 anos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, essa mesma corte, ela diz que o sistema é invulnerável, ela diz que o sistema é seguro, o sistema de eleições, que ele não pode ser violado, e de repente a gente sabe que o sistema foi violado. Então, Vitor, eu quero deixar assim esse resumo muito claro, né? Nós todos sonhamos com essa harmonia, é nisso que nós temos que apostar. Os ministros do STF e do TSE precisam fazer a sua parte. E a Câmara dos Deputados, nesse momento, também, e o Parlamento como um todo. O processo eleitoral não é seguro, está demonstrado, a população já viu, a população foi às ruas. Os senhores estão minimizando esse anseio? Os senhores acham que a população foi toda encantada, hipnotizada por alguém? Não, todos viram. Todos viram os lapsos, os furos, as vulnerabilidades que chegaram a termo, aconteceram. Então, o sistema precisa ser aprimorado, a segurança do sistema precisa ser aprimorada e o TSE e o STF precisam sair desse jogo negacionista. Se há e já está demonstrada a vulnerabilidade, eles precisam sair do negacionismo e dizer, ok, vamos aprimorar, é o nosso interesse, todos estamos interessados em democracia, que só se faz com eleição segura. Adotem essa postura, em vez desses movimentos de ir à Câmara, conversar com os partidos para mudar integrantes de comissão. Os senhores acham que isso inspira confiança? Os senhores acham que isso trabalha pela harmonização entre os poderes? Não trabalha. Então, mudem a postura que a gente chegará, o Brasil, com toda certeza, a esse estado de harmonia que todos, a maioria, pelo menos, no fundo, deseja.